partir de agora, mais uma programação com a qualidade. Rádio Estadão São José dos Campos. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. A partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes da Rádio Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. E o que cada um de nós pode fazer para viver melhor. Agora são 9 horas e 4 minutos, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e o Dr. Hélio Souza Lima, trazemos o tema A Saúde no Brasil. Como está a saúde no Brasil? E para falar sobre esse assunto, convidamos aqui com muita honra o Dr. Sérgio dos Passos Ramos, formado em Medicina pela Unicamp, especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Associação Médica Brasileira, ex-presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, membro da Comissão de Valorização Profissional da SOGESP e delegado do CREMESP. Ele conversará com a gente daqui a pouquinho. E para enriquecer ainda mais o nosso programa, convidamos você, ouvinte, a participar e entrar no ar a qualquer momento, aqui no programa Alta Performance. Você que se interessa por saber cada vez mais, ligue pra gente. Nossos telefones são 012 3322 1290, no TIM 98184 3509, no Vivo 997605737. Você pode também enviar mensagens pelo e-mail e sugestões, e-mail altaprevale@gmail.com. E você também pode participar pelo Facebook. Entre no Facebook, na nossa página, e você pode enviar perguntas e sugestões através do Facebook também. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. Antes da gente continuar com o programa, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui pelo apoio que tivemos agora domingo passado na Corrida para o Amor, que foi uma iniciativa do programa Caminho Criativo aqui da Revale. Eu quero agradecer a Canteiros e Temperos, a Pousada Portal do Equilibrium, Estúdio Vale Promoções e Eventos, Sonorização, Iluminação e Eventos, Papel e Fantasia, e a Farmaconde, que participou e que esteve lá com toda a sua equipe, medindo a pressão e a glicemia de todos os participantes, né? A Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. E agradecer também o Clube de Campo Santa Rita, que deu todo o apoio e participou também dessa corrida, que foi um sucesso domingo passado. Vamos continuar agora, são 9h07, e eu quero dar o meu bom dia aqui para o Davi, Dr. Hélio, Dr. Sérgio. Quero agradecer muito
em nome de toda a nossa equipe, a sua participação e ter aceito o nosso convite para conversar aqui conosco. Bom dia, doutor Sérgio. Como é que está a saúde aí no nosso país? Bom dia. A minha saúde está muito bem, graças a Deus. Agora, a saúde do país depende do diagnóstico financeiro, político, né, social. Mas como todo país em crescimento, como toda pessoa em crescimento, a saúde vai indo. Que bom. Ô Sérgio, interessante, assim, obrigado por ter aceitado o convite, mas vamos entrar num tema mais abrangente, né? Como é que você vê essa questão hoje aí no Brasil, né, do SUS, né, que é um sistema que abrange teoricamente não, abrange mais de 200 milhões de pessoas, e a gente vê a população reclamando que não tem atendimento, que falta isso, que falta aquilo, enfim, algumas coisas funcionam, mas muitas coisas não funcionam. Na sua opinião, qual é o problema do SUS e o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Davi, se a gente tentar explicar o problema do SUS, nós vamos levar alguns anos nesse programa aqui e não vamos ter uma ideia. Mas vamos falar algumas coisas muito boas sobre o SUS. O SUS é o único programa do mundo que admite a medicina em todos os níveis e gratuita para todos os cidadãos. Isso foi uma conquista dos nossos deputados constituintes. Está lá na Constituição, né? A saúde é direito de todos e obrigação do Estado. O grande problema no SUS é igual ao grande problema no Brasil, é a infraestrutura. O SUS, ele hoje consome muito mais do que cada prefeitura deveria colocar de dinheiro. E as prefeituras cada vez colocam mais dinheiro. O exemplo disso é aqui a Prefeitura de São José, a Prefeitura de Campos do Jordão, a Prefeitura de Ubatuba, que são lugares que eu conheço, que eu estive recente. Colocam muito dinheiro e não tem a resolubilidade que se espera. A União, ela regula isso, mas ela não sustenta os municípios nisso. O Estado regula isso, mas também não sustenta os municípios nisso. Então, eu acho, mas essa é uma opinião pessoal minha, que um grande problema do SUS, a gente precisaria redefinir a atuação dos 3 órgãos, que é União, Estado e Município, e principalmente quem deveria gastar dinheiro. Eu não considero justo que uma prefeitura pequenininha como o Jambeiro pague um caso muito caro e acabe com toda a sua verba. E também não acho justo que uma prefeitura teoricamente mais rica, como é a de São José dos Campos, assuma a saúde de todos os municípios em volta de São José dos Campos, que isso infelizmente é o que está ocorrendo. Ô Sérgio, você levantou uma questão interessante, né? Essa coisa do gasto com o SUS, né? Então, alguns exemplos aí. Hoje a gente está vendo muito essa questão da judicialização dentro do SUS, né? Então, a gente sabe que a quantidade de dinheiro para se gastar, ela é finita. Você tem X para gastar e você vai ter que gastar aquilo lá. Você levantou esse tema interessante. Hoje está ocorrendo muitos processos judiciais onde pacientes entram, olha, eu quero um tratamento X, Y ou Z, e aí o juiz determina que se pague aquela quantidade de dinheiro, e muitas vezes é uma quantidade alta, e esse dinheiro, como a gente diz, como um dinheiro é finito, vai faltar em algum lugar. Como resolver esse problema? Davi, eu acho que em relação a isso, o juiz está certo, porque o juiz, normalmente, ele não tem o conhecimento técnico suficiente para decidir. Em alguns fóruns que nós temos feitos com juízes, com promotores, com advogados aqui no Vale do Paraíba, o que o juiz diz é isso. Em havendo dúvida, eu decido pelo paciente. E ele está certíssimo. Né? O que tem acontecido nessa judicialização? Algumas coisas, sim, estão certas, corretas. Por exemplo, uma criança que necessita uma cirurgia e não consegue vaga. Alguém tem que fazer isso, alguém tem que pagar por isso. Né? Mas a outra coisa, por exemplo, um tratamento experimental para câncer. Então, como é que é feito isso em outros países? Em outros países, assim, a gente sabe até onde a gente pode ir com doenças terminais, como, por exemplo, o câncer, acidentes graves. E aí, alguém inventa um tratamento diferente, que é experimental em qualquer outro país do mundo, traz para o Brasil, entra com uma liminar e você obtém custos altíssimos para um medicamento que não vai melhorar a saúde do paciente, não vai resolver a saúde do paciente. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. Qual é o limite do SUS?
o que o SUS tem que fazer em relação ao paciente, né? O paciente terminal, ele merece a consideração, o respeito, o tratamento paliativo por parte da medicina e dos agentes da medicina, enfermagem, etc. Mas tratamento experimental em nenhum país do mundo é aprovado, muito menos pela custa do Estado. E, infelizmente, é o que acontece no Brasil. Sérgio, mais uma questão aqui que a gente estava discutindo é a questão assim, o paciente hoje ele chega no consultório, chega no SUS, ele acha que o médico bom é o médico que pede muito exame, né? Quais são os riscos de se pedir exames? E parece que a medicina está se tornando uma profissão onde tem que se pedir milhões e milhões de exames, achando que isso vai dar algum resultado. Qual é o problema de se pedir tantos exames, além dos custos que são altíssimos? Como é que você vê essa situação? Existem duas maneiras de ver essa situação. Primeira maneira, nós temos 3 médicos aqui na mesa. O que é importante na medicina? Aliás, o que é o mais importante na medicina? A medicina começa com olhar o paciente nos olhos, claro, quando ele pode olhar para a gente, não estou falando de medicina de urgência. Quando ele olhar o paciente nos olhos, ter tempo para perguntar a esse paciente o que ele tem, o que ele sente, onde ele vive, como é a vida dele na família dele, certo? Porque a doença ela tem um contexto que é multifatorial. Ela não é só um vírus, uma bactéria, uma doença. Tem que examinar esse paciente. E para isso nós temos que ter tempo para examinar o paciente. Nós temos que examinar com cuidado esse paciente. Depois disso, a gente tem que fazer uma hipótese do que o paciente tem. Ou seja, eu examinei esse paciente, eu tenho uma hipótese diagnóstica. E a medicina é feita assim desde o tempo de Hipócrates, aliás, antes de Hipócrates. Sempre foi feita assim. Pois é, mudou. Hoje o paciente chega no teu consultório, quando ele já não chega com 30, 40, 50 exames, ele chega já com o diagnóstico feito. Olha, doutor, eu consultei o Dr. Google. Quando eu não entendo muito bem essa palavra, o Dr. Google, eu falo, quem? Eu não conheço. Não, o Google, esse da internet. E eu descobri que eu tenho HPV tipo 18. Bom, Não, eu queria que o senhor pedisse uma captura híbrida para esse vírus. Puxa vida, quanto custa esse exame? R$2.000 e poucos. Muda alguma coisa o tratamento dessa paciente que acha que tem HPV 18? Nada. E ela perdeu a chance de conversar com o médico, que é uma pessoa que foi treinada para ser humano, para ser técnico, mas principalmente ser humano. Esse é o primeiro problema. Hoje o paciente chega no consultório e ele acha que uma ressonância nuclear magnética faz um exame melhor do que as mãos. Não, a medicina nasceu do exame pelas mãos, pelo estetoscópio, pelo pulso. Quantos pacientes hoje põem a mão no teu pulso para saber como é que está a sua pulsação? Porque se ela estiver acelerada, eu posso fazer uns 3 ou 4 diagnósticos rápidos. Eu não preciso de uma ressonância nuclear magnética, eu não preciso de uma tomografia cerebral porque você tem dor de cabeça. Porque se eu medir tua pressão arterial, doutor Davi, e ela estiver elevada, eu fiz o diagnóstico. E a maior causa de dor de cabeça no Brasil e no mundo inteiro é a hipertensão arterial. E a maior causa de hipertensão arterial é o consumo excessivo de sal. Ressonâncias, tomografias, angiotomografias, ou seja lá o que for, não vão resolver o problema da saúde daquele paciente. Ao contrário, vão criar problemas. E aí vem a segunda resposta. Tá, você me chega com 70, 80 exames. E ali o exame da dosagem de molibdênio está alto. E daí? O que significa isso? Absolutamente nada. Mas a partir daí, o paciente acha que tem uma doença. Eu tenho que reduzir o molibdênio. Eu tenho que reduzir o cromo. Eu tenho que fazer o quê? Não sei o quê. Eu costumo chegar no meu consultório e pacientes chegam com toda a tabela periódica de exames pedidos. Quanto custa isso? 5.000, 6.000, 8.000 reais. O que eu faço com 8.000 reais, por exemplo, se eu tratar crianças pobres da periferia de São José dos Campos? Eu não estou falando de outro lugar. Eu faço muito. Então, esse é o grande drama da medicina de hoje. O paciente quer exame, o paciente quer o preto no branco. Na doença não existe o preto no branco. Fora do Brasil, isso está sendo muito discutido, não só pelo custo, mas pelo mal que isso faz ao paciente. Porque a partir da hora que eu tenho um exame positivo, vamos lá, uma ressonância nuclear magnética positiva para um tumor em cima do rim, pronto, eu criei um problema.
Nunca esse paciente saberia que ele teria um tumor no rim. Esse tumor no rim nunca causaria nenhum dano a ele. Ele não morreria disso, ele não padeceria de nada por isso. Mas a partir da hora que eu sei, eu como médico, eu como técnico, eu que fui educado para resolver problemas, e resolver problemas de uma maneira efetiva e rápida, eu vou operar. E na hora que eu for operar, eu vou causar dano. Eu vou causar risco. Certo? Hoje, nos Estados Unidos, existe uma discussão muito grande sobre mamografia, por exemplo. Em quem eu devo fazer mamografia? Quanto eu devo gastar para fazer mamografia? E principalmente, o que eu vou fazer com as mamografias suspeitas? E a gente suspeita que muita coisa tem sido feita em cima de exames positivos, que são positivos e que não beneficiam o paciente, mas oferecem mais risco. Hoje, nos Estados Unidos, morrem mais pacientes de instrumentalização de doenças de mama do que de câncer de mama. Então tem lá uma pequena microcalcificação, põe essa paciente para a cirurgia e ela vem a ter uma patologia que veio da cirurgia. Ela morre por causa disso, ela fica com uma sequela por causa disso. Cirurgia de coluna é outra coisa. Mas é isso, Davi. Outra coisa, Sérgio, que é um tema muito polêmico aqui no Brasil, mas que a gente acaba tendo essa cultura, né? A questão da automedicação, né? O brasileiro, ele acha que, não, eu tenho uma dorzinha, eu tenho isso, aquilo, vai lá, enfim, e se automedica, e a gente vê que uma série de problemas acontecem em decorrência disso, né? Como é que você vê essa questão? O que você acha disso daí? Várias vertentes, né? Primeiro, a automedicação na farmácia, que eu acho que isso é uma coisa... a gente, andando aqui em São José dos Campos, a gente fica impressionado. Em cada quadra aqui do centro tem 3 ou 4 farmácias. Uma vizinha da outra, uma em frente à outra. Todas elas cheias, né? Eu ouvi uma vez uma médica lá em Nova York dizer uma coisa: se farmácia resolvesse o problema de saúde, estava resolvido o problema. Ora, porque... abre-se farmácias, abrem-se lojas de medicamentos e pronto. O paciente vai à farmácia, não estou dizendo que na farmácia não tenha ninguém que tenha capacidade de avaliar aquele paciente e de dar uma orientação segura. O profissional farmacêutico é um profissional muito bem formado, principalmente aqui no Brasil, um profissional universitário que tem essa capacidade. Mas o paciente vai à farmácia e as coisas que a gente vê são incríveis. Outro dia eu estava na fila de uma farmácia, e a moça que estava na minha frente perguntou, a senhora que estava na minha frente perguntou para o atendente: o que tem na farmácia popular do governo do Brasil? Esse medicamento não é de graça, gente. Esse medicamento é pago pelo povo. É o governo federal que paga o medicamento, nada é de graça. E aí o balconista falou: senhora, tem toda essa lista aqui. Ela pegou a lista, que era uma lista impressa, e falou assim: nossa, eu vou pedir para o meu médico uma receita de sim não sei que, não sei que, AB não que, champanhe. Aí o balconista falou: mas para que a senhora quer tanto remédio? Não, é sempre bom manter uma farmácia em casa, né? Pois é. Mas esse é o grande problema da automedicação. Não há, e vamos definir uma coisa medicamente, não há um medicamento que você compra em farmácia, nem vitamina, que não faça mal. E quem está apto a te orientar na área de saúde é o farmacêutico, o médico. E agora o enfermeiro em algumas áreas. Então não há e não há. Né? Depois tem a automedicação, que você faz, o governo está tentando cercar isso com antibiótico, por exemplo. Hoje você não compra mais antibiótico na farmácia, é uma receita médica. Porque antigamente uma gripe era uma receita de amoxicilina, era uma receita de Rocefin, Resultado, não temos mais antibióticos para tratar doenças banais, porque as bactérias são mais inteligentes que os humanos, sabe? Elas resistem aos antibióticos e o humano não resiste à burrice. E depois a gente pode falar dos produtos naturais, mas vamos deixar para depois. Agora são 9h22. Você está na Revale, Rádio Estadão do Vale, no programa Alta Performance. Hoje falando com o Dr. Sérgio dos Passos Ramos sobre o assunto saúde no Brasil de forma geral. Você pode participar ligando para 3322-1290 ou enviar questões ou dúvidas e sugestões através do Facebook. Visite a nossa página no Facebook, o programa Alta Performance. E nós vamos para os nossos intervalos agora, né? Nós vamos dar 2 minutinhos e a gente volta já, não saia daí.
esportes, lazer e cultura. É no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Você sabia que o Plano de Assistência Familiar ao Céu lhe oferece a oportunidade de você ter e oferecer à sua família acesso a médicos, dentistas, exames laboratoriais, entre outros benefícios? Pense bem, tudo isso pode lhe oferecer uma vida mais saudável e feliz. Ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. Aqui é São José, a gente ama e bota fé. Aqui é São José, trabalhando tudo dá pé. Aqui é São José, o futuro já é. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. Aqui é São José. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. Aqui é São José. É São José. Simbora! O arraia mais feliz é nas óticas Diniz. Tem fogueira, tem canjica, pé de moleque quentão. E pra completar a festa tem uma mega promoção. Tem Maria bonita e também um lampião. Atendimento, qualidade pra sua satisfação. Alguém grita, olha a cobra e dispara o coração. Eita! Em toda loja tem desconto, aproveita esse momento. Você vai agradecer e guardar no pensamento. São descontos entre 10% e 50%. A arraia mais feliz é nas óticas Diniz. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. Programa Alta Performance. Olá, estamos de volta aqui no programa Alta Performance, hoje falando com o Dr. Sérgio dos Passos Ramos sobre saúde em geral. Dr. Hélio, o senhor tem uma pergunta? Vamos continuar com o programa. Você pode participar através dos telefones 3322-1290. Você, ouvinte, também pode enviar sugestões e dúvidas na nossa página. Visite a nossa página no Facebook, Programa Alta Performance. Dr. Hélio. Doutor Sérgio, em primeiro lugar, a minha satisfação em tê-lo aqui. Já trabalhamos muito juntos, já presidimos a Associação Paulista de Medicina Regional de São José dos Campos e as colocações que o senhor está fazendo, assim, são, no mínimo, brilhantes. Eu gostaria o seguinte, o que nós, médicos, poderíamos fazer em prol da população, em prol do SUS, do dinheiro do SUS e a questão dos protocolos? Se você pudesse desenvolver um pouquinho a respeito disso, para que as pessoas, de uma maneira geral, entendessem o que eu estou falando. Doutor Hélio, quando eu recebi o convite seu, do Davi, do Albert, eu me senti honrado e me senti também gratificado por ter a oportunidade de discutir um assunto tão palpitante, que é o motivo da minha profissão e da minha vida, que é a medicina e a saúde. Existe no Brasil protocolos. Esses protocolos são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Associação Médica Brasileira e todas as suas filiadas, e pelo Conselho Federal de Medicina e por todos os seus regionais. Ou seja, todas as autoridades de saúde no Brasil, elas têm protocolos. Esses protocolos estão na internet, eles abrangem quase todas as doenças e são muito bem feitos. São sempre feitos por pessoas especializadas na área, com conhecimento científico. Então, por exemplo, se o senhor tiver um caso, vamos dizer, na minha área, de um câncer de mama, o senhor entrando na internet, na página do Ministério da Saúde, o senhor vai lá ver um protocolo, uma diretriz. E agora algumas sociedades, como por exemplo a minha sociedade, que é a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, faz recomendações. Isso é uma boa maneira de estabelecer a maneira ideal de se praticar a medicina. Claro que a medicina, como as pessoas são diferentes, ela vai ter condutas diferentes.
mas é uma boa coisa. E esses protocolos existem, e a esse protocolo tem acesso a população, a Secretaria de Saúde e os juízes. Obrigado. Temos alguém na linha? Alô? Bom dia. Bom dia, quem é? Dr. Romeu, da Vila Letônia. Olá, Romeu, bom dia. Obrigado pela sua participação. Tem alguma pergunta? Dr. Sérgio, né? Como? Dr. Sérgio, né? Dr. Sérgio, isso. E eu falar um negócio pro senhor, o senhor estava falando assim que às vezes você tira uma radiografia, vai no médico lá, você manda você fazer os exames, sai a radiografia, dá um tumor às vezes em cima do rim, né, que você falou. Esse tumor às vezes não é nada, né? Pode fazer conviver com ele, mas aí se o senhor leva a chapa pro senhor vai fazer a cirurgia, você falou, né? É lógico, vai fazer a operação para tirar, aí vai ser pior, porque vai ser mais agressivo, vai fazer alguma coisa que vai ruim. Mas quando o médico fala assim, esse tumor está adiantado, você tinha que ver mais precocemente, aí dava para curar. Como é que é assim, essa pergunta? Romeu, obrigado pela sua participação. Nós vamos desligar o telefone para dar espaço para outros ouvintes e a gente vai responder aqui no ar, tudo bem? Tá bom, muito obrigado. Bom dia, obrigado, um abraço. Pois é, Romeu, uma boa pergunta a sua. Existem doenças que podem ser prevenidas, existem doenças que podem ser diagnosticadas precocemente, existem doenças que a gente não tem o que fazer quando a gente encontra elas. Uma doença que pode ser prevenida, Romeu, que é a doença que mais mata no Brasil, é a doença cardiovascular. Né? O consumo excessivo de sal, o consumo excessivo de gorduras, não fazer exercícios físicos, hábitos que a pessoa tem, e que se a gente mudar esses hábitos, nós vamos reduzir as mortes por infarto e por derrame. Doenças que podem ser descobertas precocemente: câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão às vezes, ou seja, doenças que podem ser feitos exames periódicos de diagnóstico, principalmente na mulher isso tem sido feito, e que reduzem bastante a mortalidade, porque nós vamos diminuir a incidência de câncer, mas nós vamos descobrir o câncer antes dele aparecer. Aí talvez a resposta para o que o seu médico disse, se a gente tivesse descoberto antes. Agora, existem doenças, né, que não adianta a gente descobrir antes, porque elas só vão aparecer quando elas já tiverem feito um grande dano ao organismo. Você pode ter certeza, Romeu, que a medicina no mundo inteiro, a ciência no mundo inteiro está atrás dessas doenças. Entre elas, por exemplo, os tumores de rim, que foi o exemplo que eu dei. Agora, o importante, Romeu, se eu tenho um diagnóstico, eu ter a capacidade de dizer se eu operar aquilo ou não, se eu vou melhorar ou não a saúde daquele paciente e se aquilo que eu achei no exame é importante ou simplesmente não é importante. Eu posso pedir para esse paciente com segurança voltar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu acho que talvez essa seja a melhor. Uma outra coisa que existe é a segunda opinião, Romeu. Toda vez que a gente tiver um diagnóstico que seja impactante para a nossa vida, até uma coisa simples, por exemplo, eu não estou enxergando mais, preciso fazer uma cirurgia de catarata. Tá bom, o meu médico, eu gosto muito dele, falou que eu preciso operar catarata. Será que não é importante eu consultar um outro médico e pedir uma segunda opinião? Em alguns países isso é obrigatório, né? Em alguns países, para eu fazer uma cirurgia, por mínima que seja, eu tenho que ter uma segunda opinião de um outro médico. Porque a medicina não é uma ciência exata. Então a gente tem que ter esse cuidado, Romeu. Doutor Sérgio, outra pergunta aí que é muito polêmica e hoje está muito na mídia é a questão da vacinação, né? A gente vê nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, muitos pais, familiares falando, não, eu não vou vacinar o meu filho porque pode dar reação X, Y, Z, até a questão da gripe agora, né? Que onde eu estava vendo na televisão que parece que está sobrando vacina porque as pessoas achando que vai se gerar um problema, enfim. No geral, como é que é essa questão da vacinação aí? Davi, eu sou de uma época, seu pai também que havia uma doença terrível no mundo que chamava varíola. A varíola, ela lesou, marcou definitivamente e matou milhões de pessoas no mundo. A varíola é uma doença provocada por vírus, da mesma maneira como a gripe, como a paralisia infantil, como a HPV, como o sarampo. E havia um desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos acabar com a varíola. Nós temos 2 maneiras de acabar com a varíola. Uma, vacinando toda a população,
ou pelo menos 98% da população, a ponto de a gente matar o vírus na população. Foi o que nós conseguimos fazer. Eu lembro que eu era estudante de medicina na Unicamp e eu saía pelo campo com equipes. Eu fui para Goiás vacinar gente e a gente andava a pé pelas fazendas e vacinava todos. Quando eu faço a vacinação, Davi, eu não estou protegendo a mim e a minha família, eu estou protegendo a sociedade. O caso da vacina de gripe, vamos dizer quanto custa uma vacina de gripe? R$170. Barato, né? Barato. Só que o governo gastou milhões de reais para comprar vacina de gripe e as pessoas não foram vacinar. Quando eu estou vacinando contra a gripe, eu não só estou me protegendo contra a gripe, eu estou fazendo com que aquele vírus, que é o vírus de 2015 da gripe, ele não sobreviva no meu país, no meu Brasil, na minha região. Há algum tempo atrás, a gripe entrou pela Argentina e veio aqui no Brasil e no único lugar do mundo ela matou gestantes, muitas gestantes. Muitas crianças morreram. Então, quando eu tomo uma decisão de não tomar a vacina, eu tenho que entender que eu estou indo contra toda uma filosofia que não é me proteger, e sim proteger toda a população. É acabar com aquela doença. Nós acabamos com a varíola porque nós vacinamos 98% da população. E hoje o que a gente vê? O sarampo voltando a matar. Nos Estados Unidos, e nós aqui no Brasil, tudo que os Estados Unidos fazem de bom, a gente não imita, mas o que eles fazem de ruim, a gente imita rapidamente. Nós aqui resolvemos que não vamos vacinar. Sobra a vacina de gripe, sobra a vacina de HPV, sobra a vacina de sarampo. O que nós estamos vendo? Crianças morrendo de sarampo no Brasil. E dinheiro sendo jogado fora. Não, isso nem se fala. Então, doutor Sérgio, como médico, concordo 100% com o que você está dizendo, que nós temos que erradicar as doenças. Se possível, todas as doenças transmissíveis, a gente erradicaria. Agora eu gostaria que você me falasse um bocadinho sobre medicina preventiva, isto é, eu impedir que a doença apareça, seja melhorando o sistema imunológico da pessoa, enfim, um bocadinho disso, principalmente relacionado à alimentação. Doutor, essa é um grande desafio para o Brasil, que é um país que não é pobre, mas que tem recursos limitados para a saúde, conforme disse o Dr. Davi. Sem dúvida, eu falei agora há pouco, a doença que mais mata no mundo, fora causas violentas de morte, isso também pode ser prevenido, é a doença cardiovascular, é o infarto, é o acidente vascular hemorrágico, é o derrame, é a hipertensão arterial, a diabetes tipo 2. Essas doenças, elas praticamente são responsáveis por 1/3 das mortes no mundo. Como evitar isso? Tendo uma vida saudável. Não fazendo besteiras, como por exemplo, regimes malucos, que só come isso, só come aquilo. Colocando na mesa um prato multicolorido que contenha verduras, que contenha hidratos de carbono, que contenha proteínas, né? Reduzindo o sal. Dr. Davi, Dr. Hélio, o senhor não sabe, mas o Ministério da Saúde resolveu reduzir o sal da comida quando o José Serra, hoje senador, era ministro da Saúde. Até hoje, a indústria alimentícia, ela derrapa nisso. O senhor vai ver em São José dos Campos, já está começando algumas padarias que diz aqui: em atendimento, uma recomendação do Ministério da Saúde, nós estamos reduzindo o sal. A comida brasileira é a comida que mais tem sal do mundo. Se o senhor comece a ler as letrinhas, aliás, o doutor Hélio, não, todos, vamos começar a ler as letrinhas miúdas do que a gente anda comendo, porque é obrigado a pôr em letrinha miúda, e parece que a indústria coloca a letra tão miúda, mas tão miúda, que você precisa comprar uma lente, mas uma lente custa R$13. É muito mais barato que um remédio de hipertensão. Começa a ler as letrinhas miúdas e veja lá, consumo de sal recomendado. Vou dizer, um pedaço de pizza, dessas que vem em pacotinho bonita no supermercado, contém 3 vezes a quantidade de sódio que o senhor pode comer por dia. Brincadeira. Então, é isso que o senhor disse, é verdade. A medicina preventiva, sim. Alimentação, sim. Esporte, essencial. Desde a mais tenra idade.
Quantos centros esportivos nós temos em São José dos Campos funcionando, doutor Hélio? Agora, quantos nós temos abandonados, né? Com piscinas maravilhosas, onde está crescendo aquele bichinho que faz a dengue, né? E educação física na escola, doutor Hélio, como é que anda? Mal, né? Mal, né? A gente médico dá atestado para as crianças não frequentarem. Educação física é fundamental. Em outros países, exercício físico e alimentação começa na escola. Quantas escolas nós temos lanche de manhã, à tarde, de boa qualidade, né? O que nós estamos dando para os nossos filhos levarem para a escola? Hambúrguer? O senhor tem razão, doutor Hélio. A medicina preventiva, ela resolve grande parte dos problemas de saúde. Então, isso que você está dizendo, nós tivemos aqui assentado nessa mesma cadeira o Zanon, que é o técnico da seleção feminina de basquete. E eu fiz a pergunta para ele, ele disse: doutor, é um crime ter tirado a educação física das escolas. Hoje é optativo. Teria que ser obrigatório, e desde o mais tenro nível até os mais altos, até a universidade, ter a atividade que nós chamamos educação física, que é o que o senhor está aí dizendo que é fundamental. Agora, de outro lado, se a gente acompanhar coisas boas nos Estados Unidos, a esposa do Obama está criando um problema sério lá nos Estados Unidos, porque ela quer uma reforma da merenda escolar para tirar toda aquela alimentação muito gordurosa, desnecessária, mas ela não consegue, possivelmente vai fracassar, porque a indústria, tá certo, insiste, e essa situação, não tenho os dados, mas tenho praticamente certeza, tá certo, de que a nossa alimentação das crianças nas escolas não resistiria a um exame médico dos nutricionistas que fosse uma alimentação compatível com o bom desenvolvimento das nossas crianças. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida. É aquilo que eu te falei a respeito do Ministério da Saúde querer reduzir o sal, que é uma coisa tão simples, né? O sal no Brasil é usado como conservante. Isso quando não são usadas outras coisas, né? Tipo soda cáustica, né? Que foi usado agora no Sul para envenenar o leite, né? Por que o sódio é usado como conservante? Porque ou você congela, gela, refrigera o alimento, ou você mete sal. O que é mais barato? Meter sal. Entendeu? O leite que vem aqui das fazendas, aqui da região de São José dos Campos, ele já sai da fazenda com um punhadinho de sal. Ele deveria ser refrigerado, né? Pois é. Então, a minha netinha, ela tem o dia verde. É o único dia, minha netinha tem 8 anos, né? Uma menininha maravilhosa, que eu amo muito, como todos nós amamos nossos netos, nossas crianças. Ela só pode comer junk food, vamos dizer o que é junk food, né? Comida porcaria, na sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, ela tem que comer o pratinho dela, que a gente coloca na frente dela, certo? Ela está sendo educada assim, e a escola dela mantém isso, que bom, né? Agora, coxinha em escola, doutor Hélio, hambúrguer em escola, não, porque nós estamos educando as crianças mal. Hoje, a maior doença do mundo chama-se obesidade. E a obesidade, a gente tem que ensinar a criança no começo. Não adianta convencer a mim, né, ou o Albert, que nós estamos um pouquinho gordinhos. Mas ele não está, eu estou. Não, eu tenho 60 e poucos anos, eu já fiz tudo de errado. Eu vou continuar fazendo errado, porque não vai mudar. Mas ensinar os meus netos a comer mal, não. Isso é um crime, gente. Isso é um crime, tá? Isso é eternizar a doença. Não, isso não é certo. Sérgio, mudando um pouquinho aí para um assunto mais amplo e também polêmico, né? Como é que, na sua opinião, você vê a questão dos mais médicos aqui no Brasil? Vantagens, desvantagens, né? Como é que tá aí esse programa, na sua opinião? Excelente essa questão, nós vamos deixar ela no ar agora por 2 minutinhos por nossos comerciais. Você está na Revale, programa Alta Performance, são agora 9 horas 42 minutos e você pode participar pelo telefone 3322 1290 ou visitando a nossa página no Facebook.
Hoje nós estamos conversando com o Dr. Sérgio dos Passos Ramos sobre saúde em geral e vamos deixar essa questão no ar para ser respondida após os comerciais. Não saia daí, são só 2 minutinhos. Até lá. Programa Alta Performance. Quer saber? Rádio Estadão. Mais informações por minuto. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Simbora! O arraiá mais feliz é nas óticas Diniz. Tem fogueira, tem canjica, pé de moleque quentão. Pra completar a festa tem uma mega promoção. Tem Maria bonita e também um lampião. Atendimento, qualidade pra sua satisfação. Alguém grita, olha a cobra e dispara o coração. Eita! Em toda loja tem desconto, aproveita esse momento. Você vai agradecer e guardar no pensamento. São descontos entre 10% e 50%. A arraia mais feliz é nas óticas Diniz. São José, a gente ama e bota fé. Aqui é São José, onde trabalhando tudo dá pé. Aqui é São José, o futuro já é. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. Aqui é São José. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. Aqui é São José. É São José. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. Você sabia que o Plano de Assistência Familiar ao Céu lhe oferece a oportunidade de você ter e oferecer à sua família acesso a médicos, dentistas, exames laboratoriais, entre outros benefícios? Pense bem, tudo isso pode lhe oferecer uma vida mais saudável e feliz. Ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta, são 9h46, programa Alta Performance, hoje entrevistando o Dr. Sérgio dos Passos Ramos e falando sobre saúde em geral. Antes dos comerciais, ficou no ar a questão do mais médico. Como é que fica isso, Dr. Sérgio? Pois é, a pergunta sobre mais médicos a gente tem que responder da seguinte maneira. O Brasil precisa de médicos? Se a gente vê as estatísticas dos médicos no Brasil, o Brasil não precisa de médicos. O Brasil tem mais médicos do que o necessário. Agora, a outra pergunta, esses médicos estão nos locais corretos, certos? E a resposta é não estão. Hoje, a formação do médico no Brasil privilegia o médico que vai atender gente rica, que vai ganhar dinheiro de convênio, e não temos uma formação do médico generalista. Eu desafio os nossos ouvintes, os nossos colegas a dizer quem é o clínico geral de São José dos Campos. Quantos nós temos? Pouquíssimos. Quantos nós temos na Unimed, na Sul América? Pouquíssimos. Se eu precisar de um clínico geral, eu não tenho. E o clínico geral é o médico mais importante que existe para a gente. Por que nós não temos um clínico geral? Porque ele ganha menos que o cirurgião, ele ganha menos que o dermatologista, ele ganha menos que o cirurgião plástico. Então falta clínico geral. Então a pergunta sobre o mais médicos era o seguinte: quando o ministro, naquela época, eu não vou discutir a parte política disso, tomou a decisão de, numa maneira rápida, contratar
17 mil médicos, ele estava certo. São médicos que têm que trabalhar 40 horas semanais em locais que ele determinaria, eles, governos, determinariam por necessidade, e colocar esses médicos em lugares que não tinham médicos. Nós precisamos de médicos nas pequenas cidades desse país, nós precisamos de médicos em alguns lugares desse país, e nós precisamos de médicos na periferia de São José, na periferia de São Paulo, porque ninguém quer ir para lá. Por que eles não querem ir para lá? Porque eles ganham pouco. Quanto que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos paga para o médico? Muito pouco. Muito pouco. Né? Então, o Mais Médicos tinha uma razão de ser. Crítica ao Mais Médicos. Ele não precisava ter ido importar médicos em Cuba. Né? Médicos que não falam o português de uma maneira adequada, médicos que não conhecem a maneira como o nosso povo vive, né? E ele foi buscar lá, mas isso foi uma decisão política, que a gente sabe hoje, política, eleitoral, comercial, né? Foi feito um acordo com Cuba que, na verdade, não sei, eu não sou político para dizer isso, não sei se foi o melhor acordo. Agora, que nós somos médicos na periferia, precisamos. O programa Mais Médicos continua. O que o governo federal faz? Ele paga R$10 mil para um médico, ou seja, 3 vezes no mínimo o que as prefeituras pagam. Esse médico tem que trabalhar praticamente e exclusivamente no sistema do Mais Médicos. Tem que dar assistência à população das periferias, às populações que não têm acesso a médicos. E nesse ponto, o programa Mais Médicos agora, e eu sei que eu vou falar isso, daqui a pouco vai ter médico ligando aqui, vai ter médico virando a cara, mas o programa Mais Médicos hoje, ele está contratando médicos formados no Brasil e que queiram se submeter a isso. Porque, Davi, nós temos um problema com médicos, né? Que é o médico que trabalha no serviço público e finge que trabalha, sabe? Nós vimos agora no estado do Sul 24 professores universitários serem presos pela Polícia Federal porque eles ganham entre 16 mil e 20 mil reais, e não é pouco, e eles não trabalhavam na universidade, eles diziam que trabalhavam, mas não iam. Eles não iam ao hospital universitário, sabe? Eu acho que isso é crime, sabe? Eu acho que é fácil a gente criticar quando um menor mata, mas é difícil a gente criticar quando um de nós faz uma coisa dessa. Eu acho assim, se eu trabalho para o Estado, e eu trabalhei para o Estado durante 23 anos, eu trabalhava para o Estado, certo? A minha dedicação ao meu empregador, que era o governo federal do Brasil, era 100%. Eu nunca faltei ao serviço, eu nunca enganei ninguém, entendeu? E eu acho que o indivíduo que faz isso, médico ou não, ele tem que ser tratado como criminoso, porque ele está gastando o dinheiro do povo, dinheiro nosso, dinheiro público. Quando a gente gasta o dinheiro público, a gente está tirando ele de algum lugar. Por isso que a corrupção acaba com o poder. Né? Porque é dinheiro que é desviado de coisas que ele deveria ter ido. E doutor Sérgio, mudando um pouco de assunto aqui, muita gente, né, pensa que, a gente estava falando de alimentação antes do intervalo, né? Muita gente pensa que produtos naturais produto natural é a solução do mundo em geral na questão da saúde. Existem riscos na questão, e claro que tem produtos naturais maravilhosos, né? Mas e essa proliferação dos produtos naturais? Quais são os riscos aí? Pois no Canadá, isso tem sido um problema tão grande. O Canadá tem um sistema de saúde pública muito parecido com o brasileiro, porque é ele é universal, só que ele discute mais aonde ele aplica o dinheiro do povo. Mas é um programa muito bom. A medicina canadense é uma medicina, como a brasileira, de muito boa qualidade, e eles estão preocupadíssimos com isso, quer dizer, com o consumo de produtos chamados naturais e que não são tão naturais assim. Então, eu vou te dar um grande exemplo. O anestésico que é usado no mundo todo hoje foi descoberto aqui no Brasil, chama curare. Curare é um veneno. Né? A toxina botulínica é um veneno, é um produto natural, é um veneno. A reserpina, que é da época do Dr. Hélio e minha, né, matava, era um remédio para pressão, né? Não vou dizer o nome comercial, reserpina, mas matava. Quando a gente errava na mão, né, Dr. Hélio, o indivíduo morria. São produtos naturais, vieram de plantas, com exceção da toxina botulínica, que vem do veneno da cobra.
O produto natural, se ele tem algum efeito no organismo, ele também tem um efeito colateral. Então, eu vou te dar um exemplo de um crime que se faz atualmente, né? Obrigado por ter dado essa chance. O tal de chá de folha de amora para menopausa. Crime. Nossa. Porque o chá de folha de amora para menopausa, ele tira sim o calor da mulher, mas ele tem os mesmos riscos de qualquer outro medicamento que tire o calor. Ou seja, dado de uma maneira inadequada, sem controle médico, ele pode sim causar câncer em pessoas suscetíveis. Câncer de mama, câncer de endométrio. E eu já vi 2 casos. Só por eu ter visto 2 casos que chá de amora fez aparecer o câncer naquela mulher, para mim está fora. Produtos à base de vegetais que tenham efeitos hormonais, soja, por exemplo, né? A soja, o que diz o FDA nos Estados Unidos e o que diz lá no Canadá? Você pode comer a soja de qualquer maneira. Quando você usa um extrato, Albert, você impede que o seu intestino decida o que é melhor para você. Quando você come a soja em grão, em farinha, torradinha, é o seu intestino que decide o que é bom para você. Quando você toma um extrato da soja, não é mais o seu intestino. Já não é mais o seu intestino que decide. Não vou explicar no ar, mas por que foi proibido o leite de soja nas escolas? Porque causou mal, né? Então é isso. Produto natural, consulte seu médico. Consulte seu médico da mesma maneira como se você for tomar antibiótico. Certo? O seu médico é educado para saber o que faz mal para a sua saúde. Muito obrigado. Sérgio, uma outra questão, enfim, envolvendo até, é uma questão do Brasil, mas vamos falar um pouco de São José dos Campos. Por que os prontos-socorros aqui em São José dos Campos estão sempre lotados, as pessoas reclamam que não conseguem atendimento? O que está acontecendo no pronto-socorro? Davi, para que serve um pronto-socorro? Né? Pronto, quer dizer, imediato. E socorro, para quem necessita de socorro. Né? Então, essa é a definição de um pronto-socorro. Para que serve uma unidade de pronto atendimento? Serve para quem necessita de um pronto atendimento, imediato, eficiente. As UPAs de São José dos Campos e os pronto-socorros de São José dos Campos são muito bem montados. Né? O sistema de saúde em São José dos Campos, eu falo isso com muita tranquilidade, não falo isso com viés político nenhum, são muito bem montados. Se eu sofrer um acidente grave, eu quero ir para o pronto-socorro da Vila Industrial. É o único hospital de São José dos Campos que tem todos os especialistas que eu possa precisar imediatamente. Entendeu? Por que está tudo lotado? Primeiro, Davi, porque nós estávamos conversando aqui no intervalo do programa, porque no Brasil tudo precisa de atestado médico. Precisa de atestado médico para frequentar a piscina do condomínio, precisa de atestado médico para andar com cachorrinho na rua, precisa de atestado médico para entrar no clube, para academia, para andar de bicicleta, para não andar de bicicleta, para andar de ônibus, para não andar de ônibus. Ou seja, nós banalizamos a atividade médica. O médico é um indivíduo que leva anos para ser formado, que está muito caro, eu já falei isso hoje. E o que acontece? Hoje, no pronto-socorro da Vila Industrial, você tem gripe, você tem fratura, você tem casos gravíssimos e você tem aquelas pessoas que não são atendidas nas unidades básicas de saúde. Então, isso na medicina privada, eu posso dizer isso do pronto-socorro que eu conheço, que é o pronto-socorro de uma operadora de saúde, posso dizer isso dos outros pronto-socorros e posso dizer isso do pronto-socorro da Vila. Os pacientes procuram lá para qualquer coisa. Nos Estados Unidos, existem pronto-socorros e no chão tem a cor que você deve seguir. O vermelho é aquele cara que vai morrer se eu não fizer alguma coisa imediatamente. E eu vou seguir a linha vermelha. O amarelo é outro, o verde é outro, o preto é outro. Aqui no Brasil, todo mundo vai para pronto-socorro. Então, de cada 100 pacientes atendidos hoje num pronto-socorro de São José dos Campos, 1 ou 2 precisam de atendimento pronto. 98 estão ali por nada. Outra coisa, Davi. Eu trabalhei 10 anos em porta e mais 10 anos em porta de maternidade. Por que o índice de doenças aumenta depois que termina a novela das 8h30? Das 20h30. É um absurdo. Então, entre 7 horas da noite e 9 horas da noite, 9h30 da noite, a sala de espera está vazia. 9h30 da noite, todo mundo resolve ir para o pronto-socorro porque terminou a novela.
Agora, vou fazer uma pergunta, isso é justo? Né? Isso é justo? Então, eu recentemente ouvi um caso muito interessante. Uma criança caiu numa cidade próxima daqui, às 3 horas da tarde, na escola. Fez um traumatismo craniano, bateu a cabeça. Foi atendida eficientemente pelas professoras da escola, que fizeram o quê? Chamaram o pai e a mãe. O pai e a mãe foram até a escola às 6 horas, hora normal de buscar a criança. Aí foram para casa. Aí depois da novela, das 8h30, por volta das 9h30, eles procuraram um pronto-socorro. A criança tinha batido a cabeça. Aí a médica que atendeu essa criança atendeu eficientemente bem e, em caso de traumatismo craniano em criança, ela fez o correto. Ela internou a criança para a criança ficar em observação. A família reclama que não havia neurocirurgião no hospital às 10h30 da noite. Essa cidade só tem um neurocirurgião. Ele não pode trabalhar 24 horas. Agora, e essa mãe que a criança caiu às 3 horas da tarde e levou a criança? Essa criança atingiu às 10h30. Então, os prontos-socorros de São José dos Campos e as UPAs de São José dos Campos estão lotados porque os pacientes que vão lá sem ter necessidade daquele serviço. Não vou discutir por que eles vão lá. Esse é um problema do nosso secretário de saúde. A gente deveria segurar esses pacientes nas unidades básicas de saúde, na medicina da família. Mas, infelizmente, a cultura do povo brasileiro é o seguinte: eu vou no melhor lugar, ter o melhor atendimento, porque eu tenho direito. E esse problema é o sério. Se eu tenho direito, eu vou. E o médico está lá que me atenda. Simples assim. E os deveres ficam para lá, né? Os deveres do povo, né? Do povo, é. Mas que ótimo, né? E a questão, bom, nós já falamos aí da automedicação, né? Da cirurgia da coluna e tal. E a questão obstetrícia, né? Como é que está a saúde da mulher? Fala um pouquinho disso. A saúde da mulher, nós nos reunimos em Campos do Jordão, mais de 300 médicos, obstetras, ginecologistas aqui do Vale do Paraíba, e a gente discutiu cientificamente e humanamente a assistência que nós damos à mulher aqui no Vale. Falta muito, mas o que nós fazemos é de muito boa qualidade. Falta muito, mas o que fazemos está certo e é de boa qualidade. E é bom que o ouvinte saiba, né? Que o povo saiba o que está sendo feito, né? Posso dizer que aqui na nossa região, a gente tem acompanhado isso, na maioria das cidades nós temos um atendimento de pré-natal de excelente qualidade. Nem sempre atende o que o paciente quer. Por exemplo, será que é essencial eu saber o sexo do meu filho? E por causa disso, os nossos serviços estão atolados de pacientes. Mulheres que querem saber o sexo do filho e que não têm certeza quando o ultrassom dá uma coisa e que pede outro, pede outro, pede outro, pede outro, pede outro. E vai se pagando, né? E isso vai se pagando. Mas a assistência pré-natal no Vale do Paraíba tem sido de boa qualidade. Uma coisa interessante, Sérgio, que você falou, essa questão do pronto-socorro, mas aí no geral também. A semana passada a gente entrevistou o professor Baixa, que é o diretor da Faculdade de Direito da Univap, enfim, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em Direito Constitucional, e ele colocou uma coisa muito interessante, que é essa questão assim, o brasileiro às vezes acha que só tem direitos, né? Mas a gente tem uma série de deveres, né? Então o paciente, ele precisa de saber, como você colocou, que o pronto-socorro é para um atendimento específico, como você muito colocou, que precisa de ser feito naquele momento, porque esses 90, 95, 98% que estão lá sem necessidade de estarem num pronto-socorro, não que eles não precisem de um atendimento, mas não é no pronto-socorro, é em outro local, vai dificultar e vai atrapalhar o atendimento de quem está precisando, né? Então é um dever do paciente ele se conscientizar de que, olha, determinadas coisas eu posso fazer, determinadas coisas eu não posso fazer. Porque se a gente não começar a pensar nos deveres, o Brasil não muda e a gente fica patinando, né? Doutor Sérgio, deixa essa resposta só como uma mensagem final, são 10 horas e 2 minutos, nós precisamos terminar o programa, mas pode responder e deixa como uma mensagem final para o nosso ouvinte. A maior causa de mortalidade no Vale do Paraíba e em São José dos Campos é causas externas, é violência, acidentes de trânsito, acidentes de uma maneira geral. E aí eu me pergunto, né? Às vezes a gente gasta milhões de reais para prevenir o câncer. O que nós estamos fazendo para prevenir acidentes de trânsito,
que matam mais do que câncer, né? E que depende da gente, né? Quer dizer, se eu deixo de respeitar uma faixa de pedestre, eu estou correndo risco e causando risco, né? Eu acho que é a mensagem final. É um presidente americano que falou, né? Não pergunte o que nós podemos fazer por você, e sim o que você pode fazer pela saúde. A gente poderia fazer essa pergunta. Não pergunte o que a medicina pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela sua própria saúde e pela saúde das pessoas que vivem com você. Ai, que bom. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pela sua participação, e eu tenho certeza que o senhor será convidado, e já é convidado sempre aqui, porque esse assunto pode, né, pode se estender, acho que para vários programas, né? E são 9h03, você está na Revale, programa Alta Performance. Nós estamos encerrando o programa de hoje e temos um compromisso com você na próxima terça-feira, às 9h da manhã. Bom dia, boa semana e até lá. Um grande abraço. Você ouviu programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. SSYK 745, Rádio Revale de São José dos Campos, São Paulo. Estúdios no Shopping Centro, terceiro andar. Na internet acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale. Direção Lano Brito. A força da comunicação.